Olá, bem-vindos a esse vídeo. É uma mensagem maravilhosa. Sempre perguntam para mim assim: Wesley, qual que é a chave para o sucesso? A pergunta é: você está preparado para conhecer um evangelho que não ensinaram ou esconderam de você? Bom, eu sei que tem uma turma que vai se chatear, vão dizer: não assista esse vídeo, bloqueia esse cara, não traz aqui na igreja, vão dizer isso é antiprofético. Enfim, é até bom porque essa galera é aquela galera do envelope, é aquela galera das campanhas, a galera do lençol da arrecadação, aquele evangelho que ensinaram assim: aquele que dá pouco vai colher pouco, aquele que dá muito vai colher muito. Se me desconectarem, eu vou estar desligado dos palanques deles, mas ligado no altar. E no altar eu estou liberado para o que Deus quer ensinar e não para o que eles querem arrecadar. Então compartilhe com geral, porque esse vídeo pode mudar a sua vida, sua mente, suas finanças. Eu não vou falar contra dízimos, ofertas, primícias, porque eu sou um praticante. Só vamos colocar cada coisa no lugar. Bem-vindo ao segredo da TCDH. Se sobrar um tempo no final, eu pego o violão e a gente canta o louvor. Amém? Abra sua Bíblia, carta de Paulo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, vamos ler o versículo 6. Versículo 6 em diante. E digo isso que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Esse versículo é muito comum. Dentro da liturgia de um culto, usamos muito esse versículo. Em qual momento? Quem lembra? Fala mais alto. Ok, momento da oferta. Segundo versículo. Paulo explica para a gente, apóstolo. O apóstolo vai explicar, ele fala: olha, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Em qual contexto de culto que a gente escuta esse versículo? Em qual momento? Ok, momento da oferta. Perfeito. Continua o apóstolo Paulo. E Deus é poderoso para fazer sobrar, abundar em vós toda graça, a fim de que, qual é a finalidade? Vai sobrar, eu vou ter bastante, vai abundar em mim, vai sobrar toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Deixa eu ver se eu entendi, apóstolo. Está dizendo que se eu der pouco, eu vou colher pouco, mas se eu der muito, eu vou colher muito. Para que eu tenha muito em abundância, para quando eu tiver o suficiente, eu faça bastante em abundância. O que? Toda boa obra. Então você está dizendo que eu preciso ter bastante recurso para semear, para ajudar. Toda boa obra é ação, missão, ajuda. Então eu tenho que ter muito para eu conseguir fazer toda boa obra. O apóstolo Paulo, eu estou confuso, porque no começo eu também falei com os irmãos que era uma palavra para oferta. Só que você está falando que não é para dar na oferta, que é para fazer boa obra, que é para eu ter muito, para ter... Explica melhor, apóstolo Paulo. Ele vai explicar para a gente no próximo versículo. Olha o que ele fala: conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres. Uau! Deu a quem? Mas você falou que era no envelope. Eu preguei a minha vida inteira no momento da oferta. Então, pera lá, deixa eu voltar, Paulo. Então esse negócio de dar muito, eu vou colher muito, e se eu der pouco, eu vou colher pouco. Então não é. Não. É na vida do necessitado. Então eu vou ter muito se eu der muito para o necessitado? Bugou minha cabeça, calma. Se eu der pouco para ele, então eu vou ter pouco? Acertou. Mas
Mas Paulo, altar, oferta, dízimo, primícia, tem a ver com fidelidade. Não precisa ser cobrado. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Agora, o resultado que você precisa do céu sobre a tua casa, sobre a sua cabeça, que tem que ser provocado, esse Deus assiste para ver se você está fazendo, não é no altar. Esse não tem a ver com fidelidade, tem a ver com princípio. Deus estabelece um princípio, e esse princípio para o judeu, tem algum judeu aqui? Descendente de judeu? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu vou falar de uma coisa que vocês gostam. É chamado princípio da tzedakah. A tzedakah traduz-se por justiça. A palavra justiça no hebraico é tzedek. Quem pratica tzedek, ele exerce a tzedakah. Quando o judeu chega de terras remotas e entra na sinagoga, até nos dias de hoje, ele grita tzedakah. Toda a comunidade olha para ele, vai até ele, paga a dívida dele, compra o que ele não tem, levanta o comércio dele. É um negócio de louco, porque a tzedakah tem alguns níveis. Tem os que ajudam fazendo, hoje eu vou fazer minha tzedakah de R$100. Então ele sai com R$100 e ele distribui. Ele pode distribuir para 10 pessoas, 10 de 10. Ele pode dar para uma pessoa. Só que existe no código da tzedakah um alto nível de tzedakah, que é quando você supre e a pessoa não precisa mais de uma ajuda naquela situação. Então ele tem que, se ele chegar nesse alto nível de tzedakah, ele não precisa se preocupar com mais nada. Olha o que um homem fala sobre a tzedakah. Ele fala: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um crente, amém? Amém nada. Um profeta, amém? Não? Um teólogo, não? Um praticante da tzedakah, um justo tzedek. Eu nunca vi um cara, vou traduzir, eu nunca vi um cara que ajuda uma pessoa em alto nível da tzedakah e nem a sua descendência mendigar o pão. O que ele está dizendo? Quando você atinge o máximo, quando você é justo, quando não é esmola, quando é tzedakah, quando é justiça, você atinge gerações. Ele está dizendo que o cara que faz por uma pessoa, ao ponto dele não precisar mais, ele atingiu o alto nível da tzedakah. Ele salvou a geração do filho, do neto, do bisneto, do tataraneto. Aí você não entende, cara, como é que o judeu prospera tanto? O cara quebra hoje e está rico amanhã, devasta o país inteiro e eles se levantam. Vem o holocausto e acaba com tudo. E que prosperidade é essa? Esse é um dos principais segredos que o judeu não conta, por um grande motivo. Pergunta para mim, por quê, pastor? A pergunta com força, aí eu falo, por quê? Para o judeu é pecado. Pecado você dá esmola. Por quê? Quando você dá uma esmola, você cria um escravo. Ele sabe que você tem um coração bom. Ele vai bater na sua porta amanhã de novo para pedir outra marmita, porque você deu a marmita ontem. Então ele vai lá bater de novo. Você não resolveu o problema dele, você não atingiu um alto nível da tzedakah, e você não foi, para o judeu, justo. Observe, o ser justo, quando ele vai levar algo na sinagoga, ele pensa: ponho no altar ou não coloco? Não, vou guardar, mês que vem eu trago isso aqui rendido, eu tenho que juntar um pouco mais. Ele tem esse temor. Se na vida de uma pessoa ele tem um temor que ele não está sendo justo, não é tzedakah, é esmola, por isso ele não faz, porque é pecado. Então ele guarda
para juntar uma certa quantia que ele fala, não, isso aqui eu acho que Deus já vai considerar. Não que Deus fica olhando quem dá mais e quem dá menos. O assunto aqui não é oferta, é tzedakah, é justiça. Porque a gente prega que Deus não faz acepção de pessoas, mas eu posso te dizer que Ele faz de atitude. E se falar de acepção de pessoas, eu até volto e bato na tecla. Eu tenho para mim que Deus faz. Porque uma acepção é grupinho, panelinha, é escolher um e não escolher outro, é acepção, é seletivo. E Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, tem uma galera que já caiu, tem uma galera que não chama pelo nome dele, se humilhar, tem uma galera que já caiu, porque não se humilha, e orar, e buscar a minha face. Você viu quanta gente já caiu? Tem gente que não se humilha, não ora, não busca a face. Me ajuda aí, escolhe uma pessoa e fala, Deus não abençoa qualquer um não, irmão. Fala com coragem, vai lá. Pode falar, fala, Deus não abençoa qualquer um não. Aí você decide se ele faz ou não faz acepção de pessoas. Ele pode não fazer para salvar, ele vai salvar o pretinho, o branquinho, o gordinho, o magrinho. Agora para abençoar, nego velho, quem está aí? Fala alguma coisa para eu saber que você está vivo aí. Olha a hora que ele vai pensar em ouvir a pessoa. Então eu ouvirei do céu. Ou seja, é um se, é uma condição. Se fizer, se não fizer, não tem. Quem pegou isso aqui diz amém. Agora, olha que interessante. Paulo continua falando da seguinte forma: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Deixa eu explicar isso aqui. Aquele que te dá a semente, o que você faz com a semente? Você come? O que você faz com ela? Você planta. Olha o que ele está dizendo, que quando você semeia na vida de alguém, você está preparando um futuro de colheita. Aquele que dá a semente ao que semeia, também dá o pão. Ah, mas se Deus me der e eu der para a pessoa, eu vou ficar sem nada. Não, aquilo que fica para você, ele chama de pão. Então Deus está tão preocupado com a semente, que Ele sabe que se você tiver um coração generoso, você vai ficar sem ela, porque você vai semear. Então Ele também te dá o pão para comer. Pronto, resolveu os dois. Mas Ele vai multiplicar o pão, amém? Amém nada. Vai multiplicar a sua sementeira. Olha onde é que Deus está de olho. Ele não está de olho no que você tem, Ele está de olho naquilo que você dá. Ele não vai multiplicar o que você tem, porque o pão é para você, a semente é para você lançar. Ele vai multiplicar a sementeira. Ora, se Ele vai multiplicar aquilo que você vai dar, Ele está dizendo, abre seu coração, abençoe, semeia, dê, porque eu vou te deixar mais rico. Porque para você dar, você precisa ter. Se Ele vai multiplicar a sua sementeira, a sua capacidade de dar, significa que Ele é o maior interessado em te deixar bem na fita. Não se trata de um evangelho de prosperidade que vai dizer que Deus quer te dar dinheiro. É o princípio, você queira ou não. Se você é generoso, você rasga o céu, você vai ter, ainda que você não queira. Não tem a ver com lei da prosperidade, tem a ver com a lei da fidelidade. Quem está compreendendo isso aqui? Olha para mim. Ele vai aumentar a sua capacidade de dar. Ele viu anjo, ó, você viu o coração dela? Ah, eu vi. Aos anjos dar a ordem a respeito dela. Então você vai lá como office boy do céu e vai levar mais. Eu vou multiplicar a sementeira. Eu quero que multiplique. Quanto mais ela tiver, mais ela vai abençoar. Então eu vou aumentar a capacidade dela semear. Eu vou multiplicar a sementeira. Quem está recebendo isso aqui, pelo amor de Deus? Agora, olha que interessante. Para que aumente o fruto da vossa justiça. Eu vou explicar para você. Isso aqui é um banco, tá? Isso aqui é o que, igreja? Banco, fala banco. O nome da moeda é fruto de justiça. Qual é o nome da moeda? Você falou, pastor, olha, eu emprestei para o irmão lá da igreja, mas eu descobri que ele está passando umas. Pastor, eu não tive coragem não, eu perdoei a dívida. Opa, fruto de justiça. Então vamos lá. Olha a sua moral no banco. Ó. Aumentou o fruto de justiça.
Pau. Pastor, teve uma campanha lá na igreja, lá, o bispão lançou um desafio lá, eu não aguentei não, rapaz. Aí, pastor, olha, eu ia dar um valor, mas eu acabei dando 10 vezes mais. Uau, o cara aumentou seu fruto de justiça. Olha o fruto, ó. Que frutão, quem está entendendo aí? Sua moral está crescendo no banco. Na hora que você sacar esse negócio aqui, uau. Quem está aí? Pô, chegou a pandemia, eu fiz um trabalho social na igreja, eu ajudei lá, nós compramos máscara e compramos cesta básica. E glória a Deus, o fruto de justiça do cara. Rapaz, esse negócio só, olha aqui, como é que já está? Dá glória a Deus aí, mano. Com crédito desse tamanho, você não fala nada. Pastor, como é que vai sacar esse negócio agora? Como é que saca? Paulo, como é que saca, apóstolo? Ó, apóstolo. Para quê? Em tudo enriqueçais. Guarda isso. Para que em tudo? Para toda beneficência, ou seja, para todo bem que você possa fazer. E o crédito só está subindo. Você está fazendo coisa boa e o crédito está subindo. Entendi. Para que eu fique rico e toda beneficência, a qual faz. Tá, o que essa beneficência faz? A qual faz que, por meio de vós, se deem outros, né? Os outros, por causa de nós, os outros, se deem glórias a Deus. Deixa eu entender. Você estava querendo me dizer que se eu der muito e não der mais esmola, eu tenho que praticar sedacá, justiça? Você está me dizendo que então Deus vai aumentar as minhas rendas, minhas posses, para que eu continue fazendo mais, né? Vai aumentar minha sementeira, vai multiplicar. Ali já estou legal. E vai aumentar o meu crédito no banco. E a única finalidade de tudo isso não é me deixar rico. Não. É para que através de vós se deem glórias a Deus. Não, calma. Deus, quer dizer então que se eu ficar legal financeiramente, o único interesse do Senhor é que aquela pessoa que eu ajudei te glorifica? Dá um toque para esse irmão, me ajuda, que acho que ele não pegou não. Fala assim, a única coisa que Deus quer, irmão, fala para ele, me ajuda, fala, me ajuda a pregar. Fala, a única coisa que Deus quer, através da sua finança e da sua generosidade, do seu dinheiro, é ser glorificado. Deus não se importa com o dinheiro, Ele quer saber onde está seu coração. Quando Ele te dá muito, Ele quer saber se você tem capacidade. Oh, meu Deus do céu. Deus, eu achei que o Senhor queria que eu tivesse bastante dinheiro para eu trazer bastante no altar. Eu falei, não, filho, eu só quero medir seu coração para saber quem é que está no trono, se é eu ou se é o dinheiro. Eu não tenho problema, eu te deixo rico, mas eu já sou rico, eu te deixo milionário. Mas eu já sou milionário, eu te deixo bilionário. Eu não tenho problema com o dinheiro. Se você mostrar teu coração, eu sei que ele nunca vai ser entregue ao dinheiro. Eu não tenho problema de te dar dinheiro. Eu quero saber se você consegue fazer o que eu pedi. Quem pegou isso aqui, pelo amor de Deus? Eu tenho uma empresa que eu levo caravanas para Israel. Então, eu lido quase que o tempo todo com o judeu. E eu arranco tudo deles. Viver a Tzedakah foi uma, para mim foi um seminário. Mas eu pratiquei, eu comecei a ir para o Haiti. Eu comecei a fazer, eu te contei de manhã por uma questão de pacto de família que eu tive. Eu fui entregue das missões quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe me levou como oferta no altar, ela não tinha dinheiro, e eu fui a oferta dela. Ela foi lá e me jogou no altar, eu fui a oferta da minha mãe. Mas quando eu entendi o segredo da Tzedakah, eu falei, meu Deus, quanta oferta errada eu fiz. Quanta ajuda que eu pensei que eu estava ajudando, eu estava estragando a pessoa. Eu não fui justo com ela. Deus, quando resolveu te ajudar, Ele não escolheu porcaria, porque no céu não tem porcaria. A Bíblia fala que Ele olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Ele disse, já que não tem, vai eu.
o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Você consegue entender isso? Se colocar na balança o que Deus te deu, o que Deus fez com a tua empresa, o que Deus fez com você até no meio da pandemia, financeiramente falando, você não tem vergonha do que você colocou no altar? Você não tem vergonha de saber que tem pessoas perecendo perto de você? E você está com essa conversinha fiada de fazer uma marmitinha? Tanta gente dentro da igreja passando necessidade. E você pensando em vaquinha, contribuiçãozinha. Observe o perigo que tem quando você não pratica de tzedakah. Olha o código: para que através de vós se dê glória a Deus. Dessa empresa que eu tenho, eu estava em Jericó. Quando nós chegamos ali, no único pontinho ali onde tem aquelas lojinhas de bugiganga em Jericó, você sabe que os guias não podem, porque ali é uma área que judeu não entra, porque é palestino, território palestino. Então o nosso guia disse: olha, eu não vou descer, eu vou ficar aqui no ônibus, eu não devia nem estar aqui, eu vou colocar minha credencial para dentro, que eu não posso entrar em Jericó. Aí ele guardou e subiu um outro guia da empresa: olha, gente, eu vou fazer Jericó com vocês, porque ele não pode descer, está aqui no meio e tal. E ele foi até a porta para recepcionar a gente, ajudamos as velhinhas a descer e tal. E aí apareceu um menino, apareceu um muçulmanozinho, um palestino, chegou na porta e começou a falar com ele. Ele não falava em árabe, o menino sabia, porque aquele povo é poliglota, eu fico impressionado. Se chega um ônibus japonês, eles falam japonês. É verdade, porque ficam vendendo kippah, talite, shofar. Então quando chega, ele fala a língua do cara. Quando ele vê a bandeirinha Brasil, 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 olha kippah, kippah, olha. Rapaz, eles não creem nada disso, mas vende tudo pra gente. E chegou o ônibus da Alemanha, eles falam alemão, é impressionante. Aí o garoto chegou e conversou com o guia e disse assim, eu só entendi porque ele passou a mão assim, ele falou assim que ele estava com fome. Aí ele chegou nele e falou assim: glória a Adonai, glória a Adonai. Para o menino, fala glória a Deus, diga glória a Adonai. O menino resmungou, devia ter uns 12, 13 anos, olhou para ele. Aí eu vi que ele xingou também, pegou os shekels que ele ia dar e guardou aqui, falou, também não dou. Colocou no bolso. Eu não entendi nada, o povo no ônibus não entendeu nada. Descemos, passeamos, quando nós voltamos, ele pegou o microfone do ônibus. Que todo ônibus lá tem um microfone que o guia conversa com a tripulação. Aí ele disse, olha, eu quero pedir desculpa pela cena do garoto que vocês viram, mas é uma cena que nós, judeus, não podemos deixar que aconteça. A gente quebra um princípio. Eu fico até com pena, mas Deus nos orientou a não ter pena. Porque Deus disse que no deserto cuidaria de Ismael, então eu deixo para que alguém cuide. O próprio Deus cuida. Mas eu não quebro o princípio. Alguém gritou lá, qual o princípio? Ensina pra gente. Eu pedi a ele para dar glória a Deus, por causa do dinheiro que ele estava dando. Ele disse que não daria. Eu não vou dar, não vou falar, e não vou fazer, e não sei o que ele disse, também não dou. Foi quando ele abriu esse texto e disse, para que através de nós se deem glórias a Deus. Se ele não dá glória a Deus, que é quem me deu a semente para semear, eu não posso dar. Uau, é radical. Mas veja bem, abra sua Bíblia comigo rapidamente, em Isaías, capítulo 1. Olha o que diz, no versículo 10, diz assim, ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvido à lei de vosso Deus. Do que me serve essa multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto do holocausto de carneiros, de gordura. Olha Deus dizendo, eu não quero nem o dinheiro de vocês, eu não quero nem o culto de vocês. Mas por que, Deus? Por que o Senhor está rejeitando o culto? Versículo 17, olha 17. Aprendei a fazer o bem,
procura o que é justo, procura o tzedek, procura praticar tzedakah. Uau! Olha Sodoma e Gomorra tomando um tranco para ajudar pessoas. Quem está entendendo diz amém. Ajudai o oprimido, fazei justiça, tzedek, justiça, tzedek, justiça, tzedek, ao órfão, e trate a causa das viúvas. Uau! E você pensando que a bronca de Deus seria por causa do pecado de homossexualidade? Seria ligado a atos pecaminosos sexuais? Olha com o que Deus estava preocupado. Não é que Deus não se preocupa com os demais pecados, é que pecado danifica a tua alma. Problema seu. Para isso Deus já fez um projeto de te recuperar dele, te redimir dele. Porque pecado Deus perdoa, iniquidade Deus abomina. Vou repetir: pecado Deus perdoa, iniquidade Deus abomina. Quando você peca, você quebra aliança. Quando você comete iniquidade, você quebra princípios. Então o pecado sexual de Sodoma e Gomorra era quebra de aliança. Não cuidar do necessitado era quebra de princípios. Quem está entendendo diz amém. Olha o perigo, pastor Robinho. Agora, olha como é que ele trata isso. Vê o 19 comigo. Se quiserdes obedecer, comerei o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Ó, Deus já liberando castigo a eles. Como se fez prostituta, ó cidade fiel, eu que estava cheio de juízo e de justiça. Olha só, vocês tinham carinho com as pessoas, vocês estavam cheios de juízo e de justiça. Só que agora está cheia de homicidas. A prata, o ouro virou escória. Ou seja, era um povo que tinha dinheiro. Olha como é que ele conclui o assunto desse povo que tinha dinheiro. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno, anda atrás de recompensas, e não fazem tzedakah. Está me acompanhando aí a leitura? Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante ele a causa das viúvas. Uau! Para terminar, Ezequiel, vai em Ezequiel comigo. Meu Deus do céu, eu volto aqui para a gente fazer um seminário da tzedakah, porque é importante. Ezequiel 16, olha o que está escrito no versículo 49. Vou achar rapidamente aqui, 16, 49, vou ler rápido. Olha o 49, diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Irmãos, eu li iniquidade ou eu li pecado? Fala alto. Porque Deus não estava preocupado com o pecado. O pecado Deus perdoa, iniquidade Deus abomina. A iniquidade de Sodoma foi essa. Qual? Tinha fartura de pão, tinha abundância e ociedade, teve ela e suas filhas, mas nunca estendeu a mão ao pobre e ao necessitado. Ei, se você não pratica tzedakah, olha o crime, olha o perigo. Deus é capaz de destruir uma cidade por não ver ela ajudando o necessitado. Aí você não descobre, não entende, porque tem coisas travadas na vida. E aí fica fácil para a gente jogar a culpa no devorador. E você pensando que é porque eu não dizimei, é porque eu não ofertei. Não, é porque você não praticou a tzedakah. Tem muitas empresas que estão quebradas porque ela teve faturamento para fazer obras sociais e não fez. Não tem nada a ver com crise, não tem nada a ver com aumento do dólar, não tem nada a ver com pandemia. Quebrou porque não pratica tzedakah. Tem gente na igreja apanhando financeiramente porque não ajuda os próprios irmãos da igreja. Como hoje é um culto de ceia, está aqui um grande motivo para você pedir perdão antes de cear. Você veio preparado para pedir perdão, examinar-se o homem a si mesmo por causa do teu pecado. Nada que você tenha feito é mais grave
do que você reter e não ajudar quando você pode.